Olha, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ontem admitiu a alta do desmatamento, mas afirmou que o sistema de alerta não serve para se fazer comparações mensais. E, gentilmente, o ministro atende a Jovem Pan agora, também por imagens aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, ministro? Bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, prazer estar com você. O prazer é nosso, ministro. Ministro, mais uma vez vem sendo discutido esse assunto com muita polêmica desde que o presidente Jair Bolsonaro criticou o trabalho do INPE. Eu pergunto para o senhor de que forma o governo vai fazer um raio-x que aí o governo considera mais real do que acontece na floresta amazônica principalmente. Bom, nós precisamos ter um sistema que nos ajude a fiscalizar diariamente, e isso o DETER não faz. Então aqui é uma primeira constatação de que para a fiscalização diária, para saber o que aconteceu de um dia para o outro, da segunda para a terça, da terça para a quarta, da quarta para a quinta, esse sistema atual do DETER, ele não dá essa ferramenta. Então é preciso reconhecer isso para poder utilizar, razão pela qual nós vamos contratar um pacote de imagens de alta resolução em tempo real para permitir que a fiscalização tenha efetivamente uma orientação em tempo real para ser mais assertiva. Agora, o que é realmente necessário, e isso precisa ser discutido abertamente com a sociedade, de maneira franca, madura, transparente, é encontrar mecanismos de dinamismo econômico para a região da Amazônia. Lá vivem mais de 20 milhões de pessoas. Não é possível acreditar, conceber a hipótese de que essas 20 milhões de pessoas simplesmente não vão ter pressão sobre a floresta. E aí essa é a razão do desmatamento ilegal. Bruno Garchagen pergunta para o ministro do Meio Ambiente. Bruno. Ministro, bom dia. Todas as vezes que uma declaração do presidente, como foi o caso desse do NPE, a gente fica carente das informações. Nesse caso, das informações que existem, que são coletadas por esse órgão, o problema é a informação ou a conclusão que se extrai a partir dessa informação? O governo, nós não vamos brigar com números, ao contrário do que alguns jornalistas têm dito, que nós estamos brigando com números, estamos culpando o termômetro pela febre do paciente. Não é nada disso. Nós estamos simplesmente dizendo, há duas questões importantes. Primeiro, ter os números adequados e parar de fazer sensacionalismo com eles. É esse sensacionalismo que tem sido feito de maneira enviesada, manipulando dados e informações para criar sensacionalismo, criar manchetes bombásticas de jornal, é isso que nós estamos criticando. Nós não estamos negando números, nós estamos simplesmente dizendo que a manipulação desses números para o fim indevido de criar falsas polêmicas é muito ruim para o país e não ajuda na política de preservação. O que nós reconhecemos? Há muita coisa para ser feita. A primeira delas, como eu disse há pouco, melhorar a fiscalização. Para isso precisa de mais recursos, mais equipes e, sobretudo, mais informações em tempo real. Informações essas que o sistema não dá. Então, o que nós estamos criticando não é simplesmente o fato de que as informações estão sendo manipuladas para criar impacto. É também de que essas informações não estão trazendo, da forma como elas são obtidas, não estão trazendo os insumos necessários para a gente fazer a fiscalização diária, em tempo real, que se pretende fazer. O INPE ontem, na reunião que teve conosco, entendeu a nossa posição, concordou com grande parte das posições que foram levantadas, inclusive dois aspectos importantes para o ouvinte da Jovem Pan, para quem nos assiste entender. O alerta de desmatamento é um aviso de que algo num determinado local precisa ser olhado. Ele não mensura volume de desmatamento, porque ele não é preciso o suficiente para isso, ele não tem o detalhamento para isso. O que nós fizemos ontem na reunião do INPE foi pegar todos os alertas de desmatamento do mês de junho, que deram munição para essa história de 88%, que não existe. É mentira que houve aumento de 88%. E nós provamos ontem que isso é mentira. Por quê? Porque pegamos todos os alertas de desmatamento, que são fotografias de determinadas áreas, e mostramos que vários desses alertas indicados, imputados como se fossem de junho, já vinham acontecendo desmatamentos naquelas áreas desde agosto de 2018, portanto não é de junho de 2019, não é verdade. E segundo, duplicidade de áreas que já foram computadas no passado e que foram computadas novamente como se fossem novidade em junho de 2019. Ou seja, mas isso não é de propósito, o INPE não fez isso para causar. Quem fez essa manipulação das informações foram as pessoas que interpretaram os dados. Então,
Então o INPE reconheceu que tem esses problemas, ele reconheceu também que nunca disse que o DETER se presta à mensuração de volume de desmatamento. Há também um esforço nosso em ajudar o INPE para que tenha um quadro permanente para fazer esse trabalho, porque hoje o INPE se utiliza de bolsistas do CNPq, ao invés de funcionários internos do órgão para fazer esse trabalho, que na nossa opinião e deles também fragiliza a qualidade, enfim, fragiliza a estrutura desse trabalho de análise que é feita. Então há aí um entendimento de boa fé, de melhoria mútua entre nós para gerar uma melhoria, um resultado positivo no combate ao desmatamento ilegal, que eu repito sempre, precisa ser atacado nas suas origens. Não adianta achar que somente operações de comando e controle e fiscalização vão resolver o problema, que tem raízes muito diferentes na origem da falta de dinamismo econômico na floresta. Augusto Nunes. Ministro, bom dia. Faz sentido e é possível ter como meta o desmatamento zero na Amazônia? Nós podemos ter como meta, Augusto, bom dia, podemos ter como meta o desmatamento ilegal zero, porque o Brasil é um país que tem leis, aliás, uma lei bastante restritiva, que é o Código Florestal, lei essa que nenhum outro país do mundo tem nada nem parecido, e, portanto, impor a lei, cumprir a lei, já é sacrifício bastante elevado, já é um desafio bastante elevado. Então, temos que cumprir a lei e não confundir, como alguns têm feito. Eu tenho visto aí vários ambientalistas, donos de ONG, pessoas que vivem financeiramente dessa polêmica, misturando o conceito de desmatamento com desmatamento ilegal. São coisas diferentes. Nós temos que ter desmatamento ilegal zero. Aliás, qualquer atividade ilegal tem que ser zero. Esse é um compromisso do governo do Bolsonaro, que, aliás, vem caindo a questão da criminalidade, vem caindo tudo, ou seja, não há um problema de ilegalidade nesse governo e não vai ser na questão do desmatamento que nós vamos tolerar ilegalidade. Mas precisamos fazer a distinção bastante clara entre o que é feito em termos de produção, etc., de acordo com a lei, e aquilo que é ilegal, para não demonizar coisas que não são ilegais. Ministro, pelo tempo que o senhor está no cargo, o senhor saberia dizer se o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, criado lá na gestão Fernando Henrique Cardoso, ainda funciona ou não? Existe o Sensipan, que engloba o CIVAM e outros sistemas, é um conselho de monitoramento da Amazônia, no qual está coordenado pelo Ministério da Defesa, participa também o Ministério do Meio Ambiente, vários órgãos. Ele tem coisas muito positivas, funciona, inclusive tem um dispositivo que nos ajuda, que é a utilização complementar de imagens de satélite e de radar. Só para as pessoas entenderem por que é importante ter radar e satélite. Porque o satélite, no período de nuvens da Amazônia, ele não enxerga por cima as imagens ópticas. Portanto, quem olha por baixo das nuvens, simplificando o raciocínio, são os radares. E esse sistema do Sensipan tem essa composição de radar com satélite. E isso permite que tenha uma visão mais apurada. Para somar-se a isso, nós vamos trazer essas imagens de alta resolução, que trazem visões de 3 metros por 3 metros, ou seja, polígonos assim, bem pequenos, bem detalhados, ao contrário do sistema atual, que olha polígonos de 60 por 60. Quer dizer, olha a diferença, 3 metros por 3 metros versus 60 por 60. Aqui nós estamos falando de detecções abaixo de 1 hectare e o sistema do DETER, no mínimo 1 hectare para ser detectado. O nosso, que nós pretendemos contratar várias imagens diárias sobre cada área, áreas inclusive que nós escolhemos que devem ser olhadas várias vezes ao dia, ao contrário do sistema que está lá, que passa no mesmo local a cada 5, 6, 10 dias. Então, é um sistema completamente diferente e que deve dar uma melhoria bastante substancial com relação à qualidade desse monitoramento. Ministro, na resposta anterior, você disse que o problema tem que ser resolvido nas origens. Eu queria fazer duas perguntas. Quais são as origens, ou seja, qual é o problema, quais são as origens e como resolvê-lo? Bruno, lá vivem mais de 20 milhões de pessoas. Pessoas que querem produzir, pessoas que querem trabalhar, pessoas que têm que sustentar suas famílias. Não adianta fingir que essas pessoas não estão lá e que eles não podem pôr a mão na floresta para coisa nenhuma. Muitos dos ambientalistas e campanhas internacionais querem transformar a Amazônia numa espécie de Simba Safari. Uma coisa para ser olhada, mas ninguém toca, ninguém entra lá dentro. Isso não vai acontecer. Você tem 20 milhões de pessoas precisando alimentar suas famílias, seus filhos, trabalhar, gente séria, inclusive.
Não é essa coisa de chamar todo mundo que está lá no setor madeireiro ou que quer trabalhar na área de mineração ou outras atividades, chamar de todo mundo de ilegal, de bandido, de destruidor da floresta, não é verdade. Muitas dessas pessoas, inclusive, eu tenho ido em terras indígenas, em acampamentos de assentados, inclusive locais que são reservas extrativistas, que inventaram essa história da florestania, que a pessoa vai viver de catar castanha, açaí, latas de seringueira. Ninguém quer viver disso, não. Os caras sabem muito bem que precisa ter dinamismo econômico. Para isso, o que precisa fazer? Encarar este problema com maturidade, discutir como é que você faz o licenciamento, a aprovação de atividades que podem ser feitas de maneira legal, sem dano ambiental, porque serão feitas de acordo com a lei. Hoje, quando você joga todas essas pessoas para a ilegalidade, essas atividades madeireiras, de extração de minério, uma série de coisas são feitas de forma totalmente descontrolada, porque são ilegais. E muitas delas são ilegais não porque a pessoa quer, mas porque foi jogada na ilegalidade. Então nós precisamos encarar esse ponto, esse problema de uma vez por todas, resolver a questão fundiária, ou seja, a resolver o direito de propriedade. Quem não é dono não cuida. Então nós precisamos regularizar isso de maneira séria, transparente. O que vem acontecendo é que essas ONGs, essas pessoas, vedam essa discussão. Eles não querem a discussão de uma exploração responsável dos recursos naturais, seja de exportação de madeira, de manejo florestal, de mineração, não querem. Eles querem zero. Se eles pudessem, inclusive, eles tirariam as pessoas da Amazônia e jogariam para outro lugar. É isso que parece que eles querem. E isso é absolutamente irrealista, indesejável e não vai acontecer. Então é preciso encarar isso com maturidade, para discutir abertamente esses pontos e não vedar o debate, cair nesse patrulhamento ideológico do politicamente correto e dessas pressões internacionais que escondem muitas vezes interesses econômicos, e brasileiros mal intencionados se prestam a esse papel vergonhoso de ficar fazendo aqui sensacionalismo, ou para fazer média com quem os financia no exterior, ou para pousar de defensor dos grandes valores, e no fundo essas pessoas prestam um desserviço ao Brasil em fazer esse escândalo todo, esse sensacionalismo, sobretudo agora que nós vimos que os dados não são exatamente aqueles que vinham sendo alardeados e manipulados por certos setores da imprensa nesses percentuais 88%, 90%, 212%. Esses dados que eles estão manipulando são mentira, e ficou claro ontem com essas imagens que nós verificamos, inclusive na presença do INPE, foi uma reunião conjunta nossa com eles, de que de fato a história não é bem assim e que nós precisamos trabalhar para ter informações precisas, adequadas e em lapso de tempo necessário para prestar um bom trabalho. Ok, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais uma vez atendeu a Jovem Pan. Até uma próxima, ministro. Obrigado. Obrigado a todos.